Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer uma retomada aí sobre as tipologias textuais, né? Então, aqui eu trouxe para vocês carta, os textos narrativos, descritivos e o dissertativo argumentativo, para ficar mais claro aí, né, um mapa conceitual, um mapa mental aí para vocês, perceberem as diferenças entre cada tipo de texto. Então, aqui, vamos primeiro falar da carta, né? Então, caracteriza-se, né? Então, como que nós caracterizamos a carta, tanto argumentativa, enfim. Então, mostra ao interlocutor quem é você. Por exemplo, eu, estudante do curso de medicina, escrevo essa carta. Então, uma das características é a apresentação. Indique sua motivação. Então, por exemplo, eu, estudante de medicina, escrevo esta carta para solicitar que você, deputado Marcelo, revise e considere o projeto de lei e vote a seu favor. Indique a finalidade. Então, por exemplo, eu, estudante de medicina, escrevo esta carta para solicitar que você, deputado Marcelo, revise e considere o projeto de lei tal e vote a seu favor, uma vez que ele irá contribuir minimamente para o combate da desigualdade social, um dos pilares de sua candidatura. Argumente e defenda seu ponto de vista. Apresente dados estatísticos, fatos, exemplos, etc., para defender o seu ponto de vista e convencer e ou persuadir o interlocutor de sua carta a fazer o que você deseja. Então, nós temos aqui um exemplo de uma carta argumentativa. Tá? Então, preencha a localização espaço-temporal, identifique o seu interlocutor, né? Desenvolva a sua argumentação e finalize a sua carta argumentativa. Reafirme o seu pedido sem dizer eu acho, eu penso. Despeça-se do seu interlocutor. Então, essa seria aí uma carta, né, uma estrutura de uma carta argumentativa. Agora, de uma outra carta, né, uma carta pessoal, por exemplo, preencha a localização espaço-temporal, identifique o seu interlocutor, desenvolva a mensagem que você quer passar ao seu interlocutor, despeça-se de seu interlocutor. Lembrando, essa é só uma característica geral para nós compreendermos as tipologias do texto, né? Então, vocês aprenderam, mostrei, né? Fiz uma aula aí para vocês explicando os tipos de cartas e as suas estruturas, certo? Então, só para a gente dar essa relembrada. Bom, aqui em azul nós temos o narrativo, né? Ó, mostrei, indiquei para vocês os textos narrativos. Então, os textos narrativos, eles apresentam início, meio e fim, certo? Então, dentro dos textos narrativos, nós encontramos o conto, nós encontramos o romance, as crônicas, fábulas, enfim, todos esses gêneros textuais são da tipologia narrativa. Então, eles apresentam início, meio e fim. E quais são os elementos narrativos, né? A gente até está vendo, né, essa tipologia, né, os contos. Então, nós temos o enredo, temos o discurso, o tempo, espaço, narrador e personagens. Então, logo vou mostrar ali para vocês, bem completinho, todas essas estruturas, certo? Depois dessa tipologia, que é a narração, nós temos os textos descritivos. Dentro aí dos textos descritivos, nós podemos dar como exemplos os artigos científicos, os textos científicos. Então, são textos objetivos, né? Então, manuais e artigos científicos, e tem também os descritivos subjetivos, que são algumas obras literárias. Então, o objetivo de descrever e enumerar características de um personagem, um local, uma paisagem. Então, dentro aí dos textos descritivos, pode ser uma reportagem, né? Um texto descritivo, né, o objetivo, um manual ou um artigo científico também são exemplos de textos descritivos. E,
por final, nós temos aqui, nós temos o texto dissertativo argumentativo, que nós vamos ver ainda, né? Vocês irão ver, que é aquele que o Enem exige, que é importantíssimo e a gente estudar de cabo a rabo essa tipologia, tá? Então, no dissertativo argumentativo nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Só tô passando aí uma característica geral. Então, um parágrafo para introduzir de maneira breve o tema apresentado, a tese, né, o seu ponto de vista. Então, isso na introdução. O desenvolvimento, nós temos 2 parágrafos para a defesa de seu ponto de vista, por meio de argumentos de autoridade, por vários tipos de argumentos. E temos um parágrafo para a retomada e reiteração da tese, ou seja, a conclusão. E o Enem exige que na conclusão seja apresentado uma proposta de solução para o problema, tá? Não vou me aprofundar muito aqui, porque nós vamos ver tudo isso de uma maneira mais calma. Vamos ver parte, etapa por etapa, de um texto dissertativo argumentativo, tá? Então aqui, gente, eu trouxe esses mapas aí para indicar para vocês as diferenças entre essas tipologias textuais, né? Porque como nós falamos, nós estamos vendo aqui o narrativo, mais especificamente o conto. E logo vai ter uma atividade em que vocês irão fazer, né? Hoje eu vou passar uma atividade para vocês e que vocês precisam entender toda essa estrutura, início, meio e fim, e o enredo, o tempo, o espaço, o narrador, personagens, enfim, tá? Então vamos lá. Pessoal, então, agora que relembramos aí a estrutura da narrativa, né, do conto, onde nós temos personagens, tempo, clímax, o desfecho, né, coisa que nós já vimos nas aulas passadas, vamos fazer a leitura agora do conto da Lígia Fagundes Telles, chamado Natal na Barca. Então, observe o modo sensível como ela trata os temas da confiança e da esperança. Então, vamos fazer juntas a leitura, né? Acompanhe. E depois eu vou passar a atividade desse conto e a atividade que vocês têm aí na apostila, tá? Então, Natal na Barca. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva, e que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós, e o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos, e era Natal. A caixa de fósforo escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada, estranhei, enxugando a mão. Mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no barco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas, pobres roupas puídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade.
De manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por essas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi com outra pergunta. Mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei essa barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje. A criança agitou-se choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito. Cobriu-lhe a cabeça com o chale e pôs a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era sereno. Seu filho? É, está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só febre. Mas Deus não vai me abandonar. É o caçula? Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. É o único. O meu primeiro morreu ano passado. Subiu no muro. Estava brincando de mágico quando de repente avisou: vou voar. E atirou-se. A queda não foi grande. O muro não era alto, mas caiu de tal jeito. Tinha pouco mais de 4 anos. Joguei o cigarro na direção do rio e o toco bateu na grade, voltou e veio rolando aceso pelo chão. Alcancei-o com a ponta do sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente, embora, mas vivo. E esse, que idade tem? Vai completar 1 ano. E no outro tom, inclinando a cabeça para o ombro. Era um menino tão alegre, tinha verdadeira mania com mágicas. Claro que não saía nada, mas era muito engraçado. A última mágica que fez foi perfeita. Vou voar, disse abrindo os braços, e voou. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante, e agora não tinha forças para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me e tive vontade de rir. Incrível. Fora uma loucura fazer a primeira pergunta, porque agora não podia mais parar. Ah, aquele sistema dos vasos comunicantes. Há muito tempo que seu marido... Faz uns 6 meses. Vivíamos tão bem, mas tão bem. Foi quando ele encontrou por acaso essa antiga namorada. Me falou nela fazendo uma brincadeira. A Bila enfeiou. Sabe que de nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito? Não tocou mais no assunto. Uma manhã ele se levantou como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair, ainda fez assim com a mão. Eu estava na cozinha lavando a louça e ele me deu um adeus através da tela de arame da porta. Me lembro até que eu quis abrir a porta. Não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela no meio. Mas eu estava com a mão molhada. Recebi a carta à tardinha. Ele mandou uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha. Sou professora. Olhei as nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível. Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o marido, via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava sem a menor revolta, confiante. A apatia? Não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma certa irritação me fez andar. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus, repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus?
Acredito, murmurei, e ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber porquê, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo, e começou com uma voz quente de paixão. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua fora. Enfiei um casaco e saí descalça e chorando, feito louca, chamando por ele. Sentei num banco do jardim, onde toda tarde ele ia brincar, e fiquei pedindo com tamanha força que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez. Não precisava ficar, se mostrasse só um instante, ao menos mais uma vez. Só mais uma. Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormi. Então sonhei, e no sonho Deus me apareceu. Quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com a sua mão de luz e vi o meu menino brincando com o menino Jesus no jardim do paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Era tamanha sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do chale que cobria a cabeça da criança. Deixei o chale cair novamente e voltei-me para o rio. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando-o contra o peito, mas ele estava morto. Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente. Era como se estivesse mergulhado até o pescoço naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim. Estamos chegando, anunciou. Apanhei depressa minha pasta. O importante agora era sair, fugir, antes que ela descobrisse, correr para longe daquele horror. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia. Chegamos! Ei, chegamos! Aproximei-me, evitando encará-la. Acho melhor nos despedirmos aqui, disse atropeladamente, estendendo a mão. Ela pareceu não notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse apanhar a sacola. Ajudei-a, mas ao invés de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o chale que cobria a cabeça do filho. Acordou o dorminhoco. E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Acordou? Ela sorriu. Veja. Inclinei-me. A criança abrira os olhos, aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente, e bocejava esfregando a mãozinha na face corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. Então, bom Natal, disse ela, enfiando a sacola no braço. Sob um manto preto de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Apertei-lhe a mão vigorosa e acompanhei-a com o olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim, retomando seu afetuoso diálogo com o vizinho invisível. Saí por último da barca. 2 vezes voltei-me ainda para ver o rio e pude imaginá-lo como seria de manhã cedo, verde e quente, verde e quente. Então, contos brasileiros, o conto aí da Lígia Fagundes Telles. Vou passar agora a atividade relacionada a esse conto. O que eu quero que vocês façam, A interpretação do texto, ó. A tabela abaixo foi preenchida com alguns dos elementos que compõem o conto Natal na Barca. Copie-a no caderno e complete-a. Então, quem que é o narrador? Tá? Então, vamos colocar aí quem que é o narrador. Personagens, aqui já tem na tabela, Uma mulher e seu filho pequeno, um velho bêbado e a narradora. São esses os personagens. O tempo. Os fatos desenrolam-se em 2 tempos. O tempo da conversa no final do percurso de barco e o tempo dos eventos mais antigos contado pela mulher, Os flashbacks. O espaço. Onde que acontece essa história? Onde que se desenvolve esse enredo?
E o enredo aqui nós já temos, né? Durante um percurso curto em uma barca, uma das passageiras que leva o filho doente ao médico conta à narradora alguns eventos de sua vida. A certa altura, a narradora vê que o bebê da mulher está morto, mas não diz nada. Ao chegarem ao destino, ela se surpreende, né? Surpreende-se ao ver que o menino acordara. Então, temos aqui as informações, personagens, tempo e enredo. Né? Vocês vão identificar narrador, espaço, o clímax e o desfecho. Tá? Então, lembrando, o espaço é onde ocorre a história. O clímax é a parte de mais tensão da história. E o desfecho é como que termina a história. Tá? Então, copiem essa tabela e completem-a no caderno de vocês. Tá? E agora eu vou passar para vocês a atividade da apostila, né, no caderno de atividades de vocês, que daí vocês podem fazer para outra semana, tá certo? Essa atividade façam hoje e a do caderno de atividades vocês podem fazer aí durante a semana até quarta-feira que vem, certo, alunos? Bom, agora eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de produção de texto lá na página 10, onde nós temos você é o autor. Então, proposta 1. Retextualize o conto cada qual com seu machado, colocando o lenhador como narrador. Então, vocês viram que, né, quando nós lemos esse conto, estava em terceira pessoa. Agora, vocês vão colocar o lenhador como narrador, ou seja, em primeira pessoa. Então, imagine o já idoso em meio a uma roda de crianças e adolescentes, contando-lhes a história fantástica que viveu quando era jovem. Escreva entre 25 e 30 linhas e dê um novo título à história. Tá? Então, aqui vocês já têm as informações que vocês devem seguir, tá? Para retextualizar esse conto. Então, para realizar a proposta, você precisa reescrever o conto em primeira pessoa e fazer todas as alterações que essa mudança de foco narrativo implica. Né? Então, número 1, como o narrador poderia se apresentar à plateia? Então, gente, são questões pessoais que vocês vão fazer de acordo com o que vocês vão colocar no conto de vocês, tá? Então, vocês podem fazer o lenhador se apresentar como alguém que tem uma história para contar, né? Então, são várias alterações que vocês devem fazer em relação ao texto original, certo? O lenhador, então, passa a ser o narrador e esse mesmo lenhador se apresenta diante de uma plateia a qual sua história será contada. Então, aqui, então, o exercício 1, 2, aí, vai ser de acordo com o que vocês vão fazer. Então, pensem como que vocês vão fazer ele se apresentar para a plateia. Número 2, considere também a possibilidade de um ou outro ouvinte interromper o lenhador com perguntas. O que eles poderiam lhe perguntar? Então, digamos que ele está lá se apresentando para a plateia e que as pessoas que estão ouvindo vão interromper ele para fazer perguntas. O que eles poderiam, né, fazer? Que pergunta eles poderiam fazer? Então, também é uma questão pessoal. Agora, o exercício 3. Planeje as etapas da narrativa. Apresentação, complicação, clímax e desfecho, seguindo a ordem do enredo original. Que informações farão parte de cada uma delas? Então, vão fazer aqui, coloquem um esboço de como que vai ser a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho do texto de vocês, tá certo? Então, ó, escreva a primeira versão de seu conto, respeitando como o planejamento foi feito. Né? Então, ali, essas atividades 1, 2 e 3, elas servem para vocês irem planejando o conto e agora sim é o momento que vocês irão escrever, retextualizar esse conto. Depois que vocês escreverem, façam essa avaliação, leiam o seu texto e avalie se atende aos critérios a seguir. A narrativa está em primeira pessoa, sendo o lenhador o narrador? Daí faça um check, né, só para... tá, então tranquilo. Fica clara a ideia de que o narrador, lenhador, está diante de uma plateia? Foram mantidos os mesmos fatos do texto original?
Foi dado um novo título à história? Seu texto respeita o limite de linhas exigido? Faça os ajustes necessários e escreva a versão definitiva de seu texto. Tá? Então, espero que atenda a todas esses critérios para manter aí o conto como pede na proposta, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, me chamem que eu ajudo vocês, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar. Tá bom, alunos? Até amanhã. Tchau!